Salve, nobres e nobrezas, aqui quem fala é Michael José, trazendo mais matemática para vocês. E hoje vamos fazer uma questão da segunda fase de matemática do ITA, a prova de 2023. Eu já deixo aqui o convite para você que está estudando para provas militares ou para vestibulares em geral, ou simplesmente gosta de matemática para conhecer os nossos outros trabalhos. Já temos playlist com resolução de questões de vestibular e questões de matemática olímpica e se inscrever no nosso canal. Sem mais demora, vamos à nossa questão. Considere o polinômio p de x igual a x à quarta menos x ao cubo mais x ao quadrado menos x mais 1. Determine o quociente e o resto da divisão do polinômio q de x igual a x elevado à décima menos 1 por p de x e encontre todas as raízes complexas de p de x. Analisando a questão, ela parece um pouco complicada, já que ela me pede para dividir dois polinômios sendo de grau elevado, a x à décima. Aqui a gente poderia tentar usar um Briot-Ruffini, ou poderia até mesmo fazer a divisão euclidiana longa, mas antes vamos tentar perceber alguma coisa. O problema pede para a gente determinar o quociente e o resto da divisão de x a 10 menos 1 por p de x, e determinar todas as raízes complexas de p de x. De alguma maneira, se eu simplificar p de x, eu acho que eu consigo fazer essa questão. Então, a primeira observação que eu quero trazer para vocês é p de x, que está escrito nessa ordem decrescente de expoentes, eu posso escrever numa ordem crescente. E aí ele vai ficar como sendo 1 menos x mais x ao quadrado menos x ao cubo mais x à quarta. Uma coisa que eu gostaria de observar aqui com vocês é que eu posso escrever esse mesmo polinômio como sendo a soma de uma PG. E aí eu vou escrever a PG da seguinte maneira, lembrando que PG é progressão geométrica. Então isso é uma PG em que o primeiro termo é 1, aí a razão dele é menos x, aí menos x vezes menos x, x ao quadrado, menos x ao cubo, x à quarta. Então eu posso escrever da seguinte maneira, a minha PG tem o primeiro termo igual a 1 e a razão igual a menos x. Dessa maneira, cabe observar então que o meu polinômio p de x é a soma dos 5 primeiros termos dessa PG aqui. E aí eu vou trazer de volta para a gente a fórmula. Como que se calcula a soma de uma PG? Ela é o primeiro termo, o A1, que multiplica o antecessor da razão elevado a n, que no caso aqui é 5, já que eu estou calculando a soma dos 5 primeiros termos, dividido pela razão menos 1. Se eu substituir os valores, eu vou obter o seguinte, o primeiro termo é 1, que multiplica a razão é menos x elevado a 5, menos 1, tudo isso dividido pela razão menos x menos 1. Aqui, continuando embaixo, vai dar 1, que não muda o resultado já que eu estou multiplicando, menos x elevado a 5, menos x a 5, menos 1, e no denominador, menos x menos 1. Aqui eu posso colocar em evidência esse sinal negativo, vai ficar menos 1 que multiplica x à quinta mais 1, dividido por menos 1 vezes x mais 1, cancelo esse sinal negativo, cancelo esse menos 1, e aí eu vou obter então que o meu polinômio p de x nada mais é do que x à quinta mais 1, dividido por x mais 1. Para aqueles que já estão mais familiarizados com a álgebra, essa forma de escrever pode ser óbvia ou vista logo de cara. Mas para aqueles que não estão, eu considero que a soma da PG é uma boa forma de lidar com esses polinômios que têm todos os coeficientes entre 1 e menos 1. Eu tenho que dividir o polinômio q de x pelo polinômio p de x, que nada mais é do que x à quinta mais 1 dividido por x mais 1. Então, o que eu tenho que escrever é q de x dividido por p de x. Isso será x à décima menos 1 dividido por x à quinta mais 1 dividido por x mais 1. Aqui eu posso proceder como se eu estivesse trabalhando com números. Então, quando eu divido por uma fração, eu repito a primeira, x à décima menos 1,
multiplico pela segunda invertida. Então é x mais 1 que divide por x à quinta mais 1. E aqui agora vai acontecer uma coisa interessante. O x à décima menos 1, eu posso escrever ele como sendo um produto, já que ele é uma diferença de quadrados. Eu vou fazer aqui no cantinho para todos vocês verem, mas a ideia que eu vou usar aqui é a seguinte, ó. X à décima menos 1 é igual a x elevado a 5 elevado ao quadrado menos 1 ao quadrado. Diferença de quadrados é produto da soma, x à quinta mais 1, pela diferença, x à quinta menos 1. Então, se eu aplico esse resultado aqui em cima, o que eu vou obter é x à quinta mais 1, que multiplica x à quinta menos 1, que multiplica x mais 1, dividido por x à quinta mais 1. E aí eu vou poder proceder este cancelamento. O termo x à quinta mais 1 com o denominador x à quinta mais 1. Então eu obtenho finalmente o seguinte, que o polinômio q de x dividido pelo polinômio p de x consiste em x à quinta menos 1, que multiplica x mais 1. O que vai dar aqui, x à quinta vezes x, x à sexta, mais x à quinta menos x menos 1. Dessa maneira, então, a gente pode escrever que o quociente é x à sexta mais x à quinta menos x menos 1 e o resto é zero. Ou seja, a divisão é exata. Agora vamos à segunda parte da questão, que era encontrar todas as raízes complexas de p de x. Então eu tenho que o meu p de x pode ser reescrito como x à quinta mais 1 dividido por x mais 1. Se eu quero encontrar as raízes, eu quero escrever que p de x é igual a zero. Logo, eu estou escrevendo que x à quinta mais 1 dividido por x mais 1 é igual a zero. Nesse sentido, eu observo o seguinte, se eu zerar o numerador, eu já consigo anular minha função. Então, eu vou escrever que as soluções são as soluções de x à quinta mais 1 é igual a zero. No entanto, aqui eu tenho uma solução óbvia, que seria x igual a menos 1. Só que x igual a menos 1 eu não posso usar porque ela cancela, ela zera o meu denominador. Então, eu vou eliminar a raiz x igual a menos 1. Só que cabe observar o seguinte, eu quero todas as raízes complexas, menos 1 nem é complexo, então isso já era de se esperar. O que eu vou observar aqui então é, para resolver essa equação, eu não posso simplesmente dividir por x mais 1, porque aí eu retornaria ao meu polinômio original. O que eu vou fazer é considerar que x à quinta é igual a menos 1, ou seja, passei o 1 para o outro lado, e com isso o x passa a ser a raiz quinta de menos 1. Agora, cabe a gente lembrar lá do teorema de De Moivre, né? Aí eu vou até botar o nome escrito aqui, porque cada um fala isso de um jeito, mas a ideia é, eu vou abrir essas raízes complexas da unidade de acordo com a exponencial complexa. Vou rascunhar o meu círculo trigonométrico, vou observar aqui o ponto menos 1 dele, vou observar que ele está associado ao ângulo de π radiano. Dessa maneira, eu posso escrever o número menos 1 como sendo cosseno de π mais i, que é a unidade imaginária, vezes o seno de π, o que me permite escrever isso também na forma de exponencial como sendo e elevado a i vezes π. Dessa maneira, então, a gente pode simplesmente escrever a nossa equação como sendo x é igual a raiz quinta de e elevado a i vezes π, o que vai dar, então, e elevado a i vezes π sobre 5. E, portanto, as minhas raízes complexas serão as potências desse número aqui. Ou seja, eu vou ter que x, a solução, vai pertencer ao conjunto e elevado a i π sobre 5,
e elevado a i2π sobre 5, e elevado a i3π sobre 5, e elevado a i4π sobre 5. O próximo termo seria e elevado a 5iπ sobre 5, que seria e elevado a π, que é o próprio menos 1. Então não cabe essa resposta, portanto as minhas 4 raízes complexas são essas daqui. E isso conclui o problema. É claro que se vocês estiverem fazendo a prova, vocês devem expandir isso daqui, colocando lá cosseno de π sobre 5 mais i seno de π sobre 5 e assim sucessivamente. Mas aí eu já considero preciosismo, aqui a gente já tem a solução do nosso problema. Então, pessoal, essa foi a nossa resolução, espero que vocês tenham gostado, especialmente aí a galera das provas militares, IME, ITA, Escola Naval, e qualquer dúvida, sugestão ou comentário será muito bem-vindo. No mais, um forte abraço e até a próxima questão.